Eu tô aqui hoje numa casa super especial com uma pessoa mais especial ainda. Eu sou Karina Santana, sou arquiteta e tô aqui hoje para conversar com a Miriam do canal Entre Pra Morar. Oi, tudo bem? Muito prazer estar no seu canal, Karina. Admiro muito o seu trabalho. Nossa, obrigada, eu que admiro o seu. As pessoas quando se encontram aqui, a gente fica, né, parece uma rasgação de seda, mas não é. É porque a gente que produz conteúdo e faz esse trabalho, a gente sabe o quanto é admirável o trabalho de quem faz, a gente sabe o trabalho que dá, né, e sabe como é que é, né, Miriam? Não, e de procurar coisas novas, né? Eu acho isso muito legal. Você como arquiteta, você tá aí sim especialista. Eu tô aqui, não sou especialista, eu gosto de pesquisar, mas eu acho muito legal você também procurar esse desafio de sempre construir com coisas aí novas, que são mais sustentáveis. Sim. Por isso que eu admiro muito. E além disso, mostrar para outras pessoas também, né? Isso é legal. É muito bacana esse dia, porque quem segue aqui o canal faz tempo sabe que a gente não trabalha com container, né? E muita gente pergunta sobre a construção com container. Mas eu só queria falar uma coisa. A Miriam fez um vídeo muito legal sobre a casa de wood que a gente tá fazendo, a casa wood 175. Então, vão lá no canal dela pra ver, porque assim, a gente mostra toda semana, mas o jeito que essa mulher mostrou a nossa casa... Eu preciso voltar lá, quero fazer outro. Precisa. Ficou sensacional, vai lá dar uma olhada, tá? Eu falei pra ela que eu tô um pouco nervosa, eu tô mesmo. Mas tudo bem, já eu acalmo. Não, eu tô ficando nervosa agora, achei que ia ser só um papo, assim, agora eu tô começando a ficar nervosa também. Não fique. Eu queria explicar um pouco, a gente tava conversando sobre isso, né? Como vai ser a dinâmica aqui desse vídeo. E assim, a ideia, a Miriam já me mostrou a casa inteira, assim, ao vivo, é muito mais legal do que nos vídeos, mas a Miriam já mostrou tanta coisa no canal dela sobre a casa, que o meu foco aqui é menos a casa e mais a pessoa. Eu queria saber, assim, coisas sobre sentimentos, o que ela achou de todo esse processo, e eu vou mostrar um pouco da casa também, porque senão eu sei que vocês vão brigar comigo. Mas eu queria começar aqui perguntando pra Miriam algumas coisas, assim, que eu acho bem relevantes. Me conta um pouco, assim, da expectativa que você tinha com relação à obra de container, tipo, por que você quis fazer em container e se a expectativa se concretizou? Eu nunca quis fazer casa de alvenaria, assim, esse era o meu ponto de partida. Eu acho que as pessoas me perguntam, assim, como você teve coragem de fazer uma casa container, né, por ser diferente? Aí eu pergunto, como você tem coragem de fazer uma casa de alvenaria? É muito trabalho. As pessoas fazem casas gigantes e todo mundo tem trabalho, assim... sempre dá algum problema, né? Então, assim, em relação à minha expectativa de ser uma obra mais rápida, mais sustentável e minimalista, que tivesse mais minha cara, eu acho que se concretizou, assim. Eu amo minha casa, eu gosto que ela é uma casa diferente, as pessoas entram no condomínio e tem gente que acha feio, eu sei, acha estranho. Mas, assim, eu olho para as outras casas, eu olho pra mim, eu falo assim, é muito a minha cara, sou muito eu, me vejo muito na casa, é isso que eu acho legal. E assim, eu achava que a obra fosse até mais rápida do que foi na verdade. Eu imaginava que a obra levaria uns 6 meses e ela levou 8 meses no fim. É que quando você espera 6, 2 meses é bastante tempo. Mas porque a gente não fez só container, né? Não foi só as intervenções no container, isolamento e tal. A gente fez dois adendos em steel frame, que daí foi feito no terreno, e o telhado. E essa parte que a gente tá do deck, tá? Essas coisas demoraram um pouco mais do que eu imaginava. Mas a parte do container é realmente muito rápida. É muito prático, acho que é muito mais fácil do que construir outro tipo de casa, assim. Eu achei muito tranquilo, eu gosto muito da casa. Bom, esse é um ponto bacana, assim, de saber que a expectativa mesmo de uma construção mais rápida realmente se concretizou, né? Porque ainda assim, estamos falando de 2 meses de atraso, entre aspas, mas é de uma área externa, de uma coisa que talvez não estivesse contando tanto, né? É porque, assim, mesmo eu contratei uma empresa para tocar obra para mim, mas quando chegou na parte de acabamento, eles não me ajudaram tanto assim quanto eu imaginava. Então eles tocaram muito a execução mesmo dos containers. E aí na parte de acabamento você vai pegando várias, né, obras ali, mão de obra terceirizada. E aí eu tive muita dificuldade de entender, e aí você mestre nisso, a ordem das coisas. Por exemplo, faz toda a diferença, quem vinha pintar, que tava pintando e tinha que ficar enxugando gelo, porque depois vinha um outro estragar, e aí eles falavam, Miriam, eu não vou pintar mais, eu vou vir aqui por último, não vou mais, porque, cada um que vem aqui estraga. Aí eu falava, beleza, só que daí o cara que ia fazer o chão pra mim, que eu ia deixar no piso original, falava, Miriam, eu tenho que ser o último, porque o cara que vai pintar vai estragar o chão.
E aí essas coisas também acabaram demorando um pouco ali no processo final. Eu tinha que chamar de novo porque alguém estragou o trabalho dele, sabe? Como que faz bem. isso? Sei bem. É uma arte isso. Eu fiquei... É a minha primeira casa, né? Então também, antes da minha expectativa, eu não tinha uma expectativa... Eu sabia que a obra dava problema, eu sabia que eu era um cobaia. O escritório que fez a minha casa tinha feito uma casa só, e quando eu comecei a fazer a casa nem estava pronta, então eu sabia que eles também iam testar muitas coisas aqui. Eu estava preparada para tudo isso, não foi um problema. Meu problema foi conseguir realmente essa logística da obra, assim, de quem entra, quem sai, fazer tudo dar certo para acabar o mais rápido possível. Tinha dia que não tinha ninguém na obra, eu vinha aqui e ficava desesperada, porque não tem ninguém. Não, e isso, só para dar um exemplo mesmo disso, quando hoje, né, nas minhas obras, quando a gente contrata um pintor, a gente fala assim, fulano, você vai lá, dá a primeira demão de tinta antes de colocar o piso. Aí ele vem e dá a primeira demão, porque é a que suja mais. E antes disso ele vai passar massa, lixar, que faz aquele pozinho fino e tal. Então ele vai passar massa, lixar e dar a primeira demão antes de colocar o piso. Aí coloca o piso, marcenaria, daí ele de fato vem por último para dar a segunda demão e já retoca tudo. Mas acontece muito, principalmente entre marceneiro e pintor, é bom que eles sejam amigos, porque daí eles não ficam reclamando que um estragou do outro, entendeu? Mas acontece muito, o marceneiro vai, na parede tá pintadinha, ele dá uma lascada, daí o cara vem, tem que vir dar um retoque, mas a gente já combina antes, olha, nesse seu orçamento tá incluso os retoques que você vai fazer no final? Então a gente já contrata um pacote assim meio... E eu acho que tem pintores que também são muito mais cuidadosos, né? Que vão ali forrar tudo, vai forrar a esquadria, vai forrar o chão. Tem que ter um cuidado. E aí são pintores que você vai pagar mais, mas você vai saber que você tem um resultado bom. Eu acho que tem muito pintor que também faz de qualquer jeito. E aí você vai ver, a esquadria tá com pingo, o chão tá com pingo. E aí eu entendi isso depois. O valor do trabalho de cada um ali, né? E isso é bem interessante também. Um monte de gente me pergunta assim, você tem pintor para indicar? Tenho 3. Um que é mais barato e rápido, só que o serviço não é top. Mas aí você fala assim, então não dá pra chamar ele? Dá, se for uma coisa super simples, que não tem muito o que dar errado, pode chamar, ele vai fazer rápido porque o preço dele é muito bom. Tem um outro que é mais careiro e super demorado, então você pode esperar? O trabalho dele é muito bom. Não, não posso esperar. Então tem um outro que é médio em tudo. Entendeu? Entendi, é isso. E tem isso, você precisa saber os tipos de profissional que você tá lidando, né? Então, é uma casa assim super alto padrão, tem um monte de detalhe, não dá pra chamar o cara que é rapidão e cobra barato. Por que ele cobra barato? Porque ele é rápido. Então não dá pra você querer que ele fica fazendo um monte de recortinho, ele não vai fazer. Não, eu acho isso, nossa, deve ser a parte mais desgastante da obra, né? E você faz isso, é sua vida fazer isso. É a minha vida fazer isso. Por isso que a gente tem que escolher bem, assim, ter uma equipe bacana, que você confia e sabe o potencial e a capacidade de cada um, pra você também não querer exigir muito do cara que você não sabe que ele não vai fazer aquilo. Isso é desgastante, é você querer tirar uma qualidade alto padrão do cara que não é do alto padrão. Agora, uma outra pergunta, talvez eu devesse deixar essa por último, mas eu vou fazer já. Você disse que já te perguntaram muito sobre isso, né? Se você fosse fazer outra casa, você faria outra casa container? Não. Por Mas quê? não porque eu não gosto da minha casa. Porque, assim, eu sempre gostei de arquitetura. Eu sou produtora audiovisual. E aí, assim, eu tinha um sonho de ter um projeto de um programa de TV sobre arquitetura. Cheguei a esboçar isso, cheguei a ir atrás de patrocinador e tal, mas acabou não virando. E aí, quando eu fui construir a minha casa, por ser diferente, eu decidi criar o canal. Eu não imaginava, eu ainda tinha a cabeça, né, de gente de TV, trabalhei em TV, de que a gente tinha que fazer programa de televisão. Eu não imaginava o sucesso que eu poderia fazer com esse conteúdo na internet. Não imaginava que o canal ia ter mais de 80 mil inscritos Sensacional, muito pouco tempo. E que eu fosse chegar em tanta gente que tem interesse por isso. Então, foi muito legal construir a casa container, eu adoro a casa, mas hoje eu adoraria fazer outra casa de outro sistema para eu aprender e compartilhar conteúdo de outro tipo de casa, entendeu? Entendi. E viver, assim, e claro, tem um monte de coisa aqui que eu planejei nessa casa e que agora, vivendo aqui, eu vejo que não deu tão certo. Então, claro que eu faria coisas diferentes. Eu até poderia fazer uma casa container, mas eu faria várias coisas diferentes. Mas eu gostaria de tocar outro tipo de sistema só pra eu aprender e estar no dia a dia de novo. Embora eu não seja arquiteta, eu tô apaixonada pelo tema, tô adorando estudar. Então, seria um outro mergulho.
Entendi. Então, entendemos perfeitamente que não é pelo container em si. É assim, agora já tive esse desafio, vou ter outro agora, né? Sim, mas pensando, né, no calor que tá fazendo e que realmente isso pode piorar com uns anos. Assim, essa semana fez 37 graus aqui fora, onde a gente tá. Em casa, dentro de casa tava 30. Então, assim, quais são as coisas que eu faria diferente? Por mais que vidros duplos ou vidros Habitat sejam mais caros, nem que eu tivesse que esperar um pouco mais para tocar a obra e guardar mais dinheiro, eu teria investido em esquadrias de PVC, em vidros melhores, para eu ter uma casa mais fresca. Embora eu tenha feito 2 tipos de isolamento, no teto, pensando no calor, eu não achei que fosse entrar tanto calor pelos vidros assim. É um ponto muito vulnerável, É muito vulnerável. E eu enchi a casa de vidro, né? Então, e aí eu enchi a casa de vidro, porque eu queria ter essa vista, essa paisagem. Mas é muito importante você colocar um vidro que isole, né? Não adianta eu fazer todo o isolamento que eu fiz. Então, hoje, eu tô pensando em colocar película, que é um jeito mais fácil, né? Pra ajudar um pouco. Mas também estou investindo agora no paisagismo. As plantas demoram para crescer, as árvores demoram para crescer. Mas assim, aí eu tenho uma trepadeira que vai subir na frente do quarto, eu coloquei as biribas no pergolado, preciso colocar alguma cobertura no pergolado da frente, que é onde bate sol o dia inteiro. E aí o que eu fiz com a minha casa? Ela tá em L e ela tá virada pro pôr do sol. Era o terreno que eu tinha, né? Então eu tinha que voltar a casa para essa vista e para a área verde. Eu não podia voltar a casa para lá, que é o único vizinho que eu vou ter. Só que hoje, se eu fosse buscar um terreno, eu ia querer o terreno do lado de lá da área verde, para eu voltar a casa para o nascer do sol e não para o pôr do sol, por exemplo. Eu vejo morando aqui hoje como isso é importante, né? Ainda mais que eu fiz a casa toda voltada para o jardim. Imagina ser para o nascer do sol. Ia ser uma delícia no inverno, porque ia esquentar a casa de manhã, eu ia conseguir guardar esse quentinho, né, pra noite. E no verão, o nascer do sol não é tão quente quanto o pôr do sol, né? Sim. Você consegue esquentar sua casa também, mas no pôr do sol parou de bater sol, sua casa não vai estar tão quente. Eu acho que são coisas que só vivendo na casa mesmo pra entender. Sim. Eu pensei no projeto da casa com a experiência que eu tive morando nas outras casas que eu morei na minha vida, assim, na casa dos meus pais, nas casas que eu morei de aluguel, na faculdade. Eu sabia o que eu não queria. Mas aí agora, morando nisso tudo que eu pensei, eu já sei de novo outras coisas que eu não posso querer mais numa próxima casa. E eu quero fazer uma próxima casa. Quer? Quero. Olha só. Você falou de um ponto aqui muito legal. Em muitos projetos que a gente faz no escritório, os clientes falam assim, eu quero economizar em várias coisas, mas aqui eu vou gastar mais. Então, o que eu vejo muito é assim, o pessoal dando muita ênfase na cozinha. Então eu vou querer pôr uma bancada de Decton, por exemplo. Eu sei que custa caro, mas ali eu quero gastar mais. E pouquíssimas pessoas falam assim, vou investir nas esquadrias e no vidro. É muito pouca gente que fala isso, sabe? Nessa casa, na UD 175, que a gente está construindo em São José, os clientes quiseram, eles estão colocando esquadria de PVC, tem um isolamento, se eu não me engano o vidro é duplo lá, eu não lembro agora se é laminado ou se é duplo. Então a gente vai conseguir ver depois que a casa estiver pronta o isolamento térmico das esquadrias e tudo. Mas é bem bacana isso mesmo e faz muita diferença. Muita. Então, o sol, a maior parte do ano é quente, então a gente se preocupa muito com o calor. Mas aqui também fez muito frio. Foram poucos dias, mas assim, vamos pensando, inverno todo, foram 10 dias de muito frio. Tá. Chegou a -1 aqui. A gente chegou a gear e congelar o deck. De acordar de manhã, tá tudo congelado ali. E aí, assim, o que eu descobri também daí? Que, além de entrar o frio pelos vidros, que também entra, assim como entra o calor, entra o frio, eu não me preocupei em fazer isolamento no piso do container. Porque a gente fez isolamento nas paredes e no teto. E aí o piso do container eu deixei original. São várias camadas de compensado naval. Não é por ali que entra o frio, mas tem as partes metálicas. E por ali, e aí como a gente tá com a casa elevada do chão, venta por baixo ali, é um vento geladíssimo que vem daqui. E essas partes metálicas viravam assim blocos de gelo dentro da casa. Então a minha casa ficou muito gelada. Irradiava o frio pra dentro. Irradiava o frio pra casa inteira. E vinha né, e o ar frio sobe, né? Não é isso? Aí ele tava do chão, a casa fica... Eu ia deitar... O ar quente sobe e o ar frio fica embaixo. O ar frio fica embaixo. Então desculpa, corrigindo. O ar frio era isso mesmo, porque quando eu acordava, eu pisava no chão, eu sentia como se tivesse uma camadinha de uma névoa, assim, no chão da minha casa. E aquilo deixou minha casa muito gelada. Então, esse foi... Eu não digo que foi um arrependimento, porque não foi arrependimento porque eu não tinha informação. Foi falta de informação mesmo.
de fazer isolamento. Como eu tô só com 40 centímetros do container elevado, eu não consigo entrar agora e isolar o chão inteiro com alguma coisa só ali embaixo. Tá. Então talvez eu tenha que fechar essas laterais da casa que eu deixei para ventilar mesmo, eu vou ter que fechar. Eu ainda tô procurando uma solução aí pro inverno que vem, porque eu não quero passar por isso. É mesmo? Uhum. Cara, eu lembro dos vídeos que a Miriam fez naquela época. Se alguém quiser fazer uma casa container e morar num lugar frio... Porque assim, o que eu posso fazer também? É colocar um revestimento. Eu sei que as pessoas colocam uma película ali fininha de EVA por cima do chão e depois o laminado ou o vinílico por cima segura. Mas dá uma dó. Só que eu queria muito o piso original do container, então eu vou tentar. Eu vou mostrar daqui a pouco, é muito bonito, muito legal. Eu também teria dó de pôr um revestimento por cima, confesso. Eu vou tentar te ajudar uma solução para esse revestimento, pra gente... Hashtag mantenha o piso original. Não, e quem acompanhou meu canal viu o tanto que eu tratei desse piso, ficou lindo. Uma outra pergunta que eu queria colocar aqui, assim, meio que eu já sei a resposta, mas eu queria colocar pra Miriam explicar, é assim, o valor que você estava imaginando gastar nessa construção se concretizou ou não? Você gastou a mais ou você gastou a menos? Gastei a mais, Era uma das coisas que eu busquei a casa container, porque eu sabia que na alvenaria as pessoas sempre gastavam mais do que imaginava, eu também gastei a mais, mas não tão a mais, assim, não foi tão fora. A gente tinha pensado que ia ficar mais ou menos 1.800 metros quadrados e eu cheguei a 2.000, depois com mais acabamentos que eu fui fazendo, 2.200 metros quadrados. Tá. Hoje, assim, eu não pagaria esse valor, certamente, porque os materiais subiram muito, então eu tô falando foi de antes um da valor... pandemia, né? Foi um pouquinho antes, foi bem na virada, assim. Quando eu tava cotando os materiais, as pessoas me falavam que o valor ia subir no dia seguinte. Eu não tive muito tempo de fazer vários orçamentos, porque eu sabia que eu tava ali no limite. Então eu fazia o orçamento, eu já tinha que comprar, porque senão eu ia pagar muito mais caro depois. Eu peguei bem o limite mesmo. Então, assim, hoje eu tenho certeza que a casa custaria muito mais. Eu não faço ideia de quanto, porque o aço... Tem muito aço aqui, né? O preço do container dobrou. Eu paguei 8 mil reais em cada container de 40 pés, eu sei que hoje estão vendendo por 17 mil cada um container deles. Então os perfis de metal drywall também dobraram de valor, então tudo ia ser muito mais caro. Eu tenho uma suposição, uma estimativa que assim, na época que você construiu por 1.800, 2.000 reais o metro quadrado, era o preço que se construía na alvenaria. Então hoje a gente fala dali da alvenaria. A alvenaria é um padrão médio alto, 3.000 reais metro quadrado. Então eu imagino que seria mais ou menos isso. E assim, a Miriam já falou várias vezes isso no canal dela e eu queria reforçar aqui a intenção dela, né? Você me corrija se eu estiver errada. A sua intenção em construir casa container não foi pelo baixo custo. Na verdade, assim, a princípio foi. É que depois que... A princípio foi? A princípio foi. A primeira coisa que me chamou atenção foi a rapidez e ser mais barato mesmo. Foi. Eu comecei a buscar um sistema de construção que me atendesse nisso. Eu não tinha dinheiro para construir uma casa. Tipo, é muito caro construir casa, Karina, é muito caro. Eu não tinha essa grana. Eu imaginava que eu nem fosse conseguir construir uma casa. Eu tinha na minha cabeça. Uma montanha de dinheiro de uma vez, assim, né? Embora. Você fica até assustada de ver, né? Então, eu imaginava até o terreno, eu imaginava até como se fosse um investimento. Tava pensando em revender depois, em morar num AP. Nossa, aqui não é minha cara. Eu entrava nos apartamentos. Eu não vou conseguir viver aqui, eu preciso fazer minha casa. Então eu comecei a buscar uma forma que eu pudesse construir, que fosse acessível pra mim. Só que depois que eu entendi mais, que daí eu pesquisei muito, estudei muito, até por causa do canal, pra fazer o canal, eu não fui só lá, tipo, contratei a mão de obra e vai lá fazer pra minha casa. Eu participei de todo o processo, eu entendi o valor das coisas. Eu acho que o que eu falo pras pessoas é assim, não façam casa container pensando que é mais barato. Hoje eu digo isso, porque... Eu acho que ela é mais barata, pensando na qualidade de uma casa comparado assim. O que eu vi durante o estudo, você pode me corrigir se eu estiver errada, que você tem mais conhecimento que eu. Mas assim, uma casa pesada como a de alvenaria, que você vai fazer uma fundação, embora tenha muitos materiais hoje para você não ter umidade subindo pelas paredes, né? Mas com o tempo sim, você vai ter rachadura, não tem como. Tem como não ter rachadura? Se a terra está se movimentando, depois de 10 anos, sua casa vai ter alguma rachadura. Alguma trinquinha é normal, trinquinha. Alguma trinquinha é normal. Tipo, sua casa tá se mexendo, quer dizer, a terra tá se mexendo, sua casa tá ali fincada no chão. Então, assim, eu acho hoje, se a gente for colocar tudo na conta, porque quando você pega lá o preço do metro quadrado da alvenaria e o preço do metro quadrado da casa container, você não coloca nesse valor, eu acho, várias coisas.
Que tipo de desgaste do tanto de tempo que você vai ficar na obra, por exemplo, da casa de alvenaria, que você vai ter que visitar a obra, que você vai gastar de combustível para ir e voltar, ou que você vai deixar de pagar aluguel antes, quando você vai mudar numa casa que fica pronta mais rápido, se você mora de aluguel. A gente não coloca isso. Quando você chega com os containers aqui cortados, ele vira o seu canteiro de obra, você não precisa fazer um canteiro de obra, você não sabe, os materiais vão ficar guardados aqui dentro. Então eu acho que tem várias vantagens numa obra container que não são colocadas na conta final. Então, assim, por isso que eu digo para as pessoas não irem atrás da casa container pelo valor, se elas forem contratar mão de obra especializada, claro. Porque se elas forem colocar a mão na massa, elas vão fazer muito mais barato. Sim, igual a galera que vai fazer uma tiny house, eu mesma vou fazer. Você só vai comprar material. Né? Não tô falando dessas pessoas, falando quando você vai contratar alguém. Eu acho que no fim fica muito parecido o valor. Só que eu acho que tem muito mais valor aqui na casa de alvenaria que você não coloca nesse custo do metro quadrado. E que na casa container não tem. Entendeu? Então, no fim, eu acho que fica mais barato por causa disso. Mas aí, quando as pessoas ficam achando, é muito mais barato construir, tipo, não é muito mais barato. Não pense que é assim. Então, assim, escolha a casa container pelo conceito, porque você gosta do design, você acha legal, você acha diferente. E não só porque é mais barato, porque você vai se frustrar. Falou tudo. Quando eu falei, assim, que você não quis, assim, um baixo custo, é porque, assim, dá pra ver que você não pegou e fez uma bancada com granito mais barato que tem, né? Nesse sentido, você falou, nesses pontos eu vou investir porque é a casa dos meus sonhos, né? A casa pra ter a minha cara. Foi nesse sentido. Não é uma casa baixo custo. Se fosse tudo com o mesmo acabamento que eu queria, eu ia ter que fazer revestimento no piso, eu ia... É muito mais... eu acho que é muito mais trabalhoso. E assim, eu tô morando num condomínio aqui que as pessoas estão construindo agora. Acabaram de construir suas casas, são todas de alvenaria. Tem uma casa em steel frame aqui e uma casa de CF, né? Que é a soma de isopor. O resto é tudo alvenaria. Agora as pessoas costumam colocar no grupo ali pedindo indicação de pedreiro porque chegou o inverno, quer fazer manutenção ali porque deu infiltração. Todas as casas praticamente deram infiltração. Entendi. Não sei o que, rachou, deu problema não sei onde. Também as pessoas não colocam no custo a manutenção depois que elas vão ter de várias coisas. Isso. E assim, eu não tive manutenção de nada, assim. Tudo bem, tá descascando minha pintura. Isso aí foram problemas aqui de quem pegou pra fazer mesmo a obra. Mas assim, eu digo na casa, tipo, chove aqui, minha casa tá super segura. E aqui chove muito, venta muito, eu não tenho problema nenhum. As pessoas colocar no grupo, meu Deus, filtração não sei onde. Eu falo, nossa, ainda bem que eu não fiz uma casa de alvenaria. Porque embora as pessoas estejam fazendo isso há milhares de anos, elas ainda erram na casa de alvenaria. Sim. E é uma coisa assim, muito... A gente tem muito contato com casas assim, contato não, mas a gente estuda muito a cultura dos Estados Unidos, da Europa. É uma cultura diferente da nossa. A nossa, a gente busca sempre o menor custo de instalação. E Estados Unidos e Europa não. Eles já põem no custo de manutenção. Então, todo mundo fala pra mim, eu adoro sair de um vinílico, mas é uma coisa muito cara. É caro o custo inicial de instalação. Se você contar que você tem um material que você tem 20 anos de garantia, então durante 20 anos você não tem que pintar a casa por fora, é só lavar. Exatamente. Então não tem custo com manutenção. E assim, o transtorno que é você pintar uma casa por fora. Sim. E por dentro nem se fala, mas por dentro tem de qualquer jeito. Mas pintar uma casa por fora não é só o gasto, né? Você vai ter gente andando aqui em volta da sua casa e fazendo sujeira e é um transtorno. Eu acho que a gente tem uma visão muito de economizar em tudo e depois você vai ter vários probleminhas ali e desgaste, estresse, desgaste emocional, que a gente não coloca um valor nisso, né? Exatamente. E construir obra, quem construiu já sabe que não é tão fácil assim. Então, concluindo, assim, eu sou muito feliz por isso, ter escolhido esse método construtivo, mas aí eu gostaria, tem outros métodos que são mais rápidos, também são limpos, e eu gostaria muito de ter outras experiências. Uma casa em cada. A gente chega lá, você vai ter patrocínio no seu você canal vai fazer várias, aí eu vou lá acompanhar um pouco a obra pra ver. Fechou. Agora, assim, pra finalizar aqui, uma mensagem, assim, alguma coisa pra alguém que tá pensando em construir um container, assim, um alerta, se preocupa com isso e tal, uma mensagem, livre, vamos lá, pra quem tá pensando em construir um container. Eu acho que eu já falei, mas acho que vale repetir. A primeira coisa, assim, quando você pensou em container, eu amo o container, quero construir com container, é o seu terreno. A primeira coisa que você tem que ver é se é viável chegar com o container lá.
Tem gente que tem uma terrinha ali no meio da montanha e pensa que vai ser facinho chegar com um container, uma tiny house ali, né, de 40 pés e colocar. Mas pode ser que o caminhão do Munk não consiga chegar lá. Então você tem que contratar o operador do caminhão para ele fazer o trajeto, ver cabo, ver se tem casa do lado, fio, poste, para ver se ele consegue colocar o container lá. É a primeira coisa. Porque ele pode condenar a tua obra ali. Não chega o container aqui, aí Olha esquece. só que dica, gente. Eu nunca tinha pensado nisso. É a primeira coisa que a gente tem que ver. Aqui isso foi super tranquilo. Não tinha poste, não tinha vizinho. Mas se você for construir, tem um terreno do lado de um prédio, tem poste, fio aqui, você tem que ver se o operador consegue colocar o container ali. Tanto um caminho sinuoso, difícil de chegar, quanto um lugar muito urbanizado. Os dois podem ter problemas. Tem um lugar, por exemplo, que você não pode passar com caminhão. Certo horário, não sei o que, tem várias coisas. Então, se chega o container, a primeira coisa é essa. Aqui não tinha muito que verificar, na verdade, a gente sabia que chegava, mas eu participei de um outro lugar que era em Monteiro Lobato que não conseguia chegar. Sério? Eu fui junto, olhar o terreno, fazer a análise junto pra ver como é que era, não chegava. Tiveram que desistir. Nossa, é bem interessante isso. Deixa eu só fazer uma ponte aqui. Eu já fiz um vídeo, no vídeo que eu falei sobre tipos de fundação residencial, como a gente escolhe um tipo de fundação, né? Não é assim, eu gosto dessa, vou fazer essa. Não, a gente vai muito por exclusão. Então, assim, o condomínio não permite bate-estaca, então não pode ser estaca cravada. O solo tem água, então você já tira um monte. Tem que ser aquela que desce um tubo encamisado pra fazer. É meio por exclusão e o container acaba esbarrando nisso, né? Isso, é o principal. E aí, depois disso, assim, isso também é importante. Tem vários condomínios que não aceitam casa container. Se for um terreno em condomínio, é bom olhar ali o manual. E se você quiser muito é legal levar o pedido lá pro conselho, né? Porque muitos manuais, eles são só replicados de um condomínio para o outro, então eles vão sendo atualizados. Aqui ele foi atualizado por minha causa, no container, e depois foi atualizado para steel frame da outra casa que ia ser feita, porque é realmente isso, eles pegam um manual que já existe e não tem lá. Então eles vão entendendo, é um tipo de construção segura e tal, vamos colocar aqui. Vai para o conselho estuda e aprova. Entendi. Isso é uma coisa legal também. E outra coisa é mão de obra, assim, se você não for do tipo que sabe fazer as coisas, pega em ferramenta, vai lá, é muito importante pegar mão de obra especializada, buscar referência, ver se quem já fez, se ele já fez outras casas, as pessoas estão felizes com aquele, né, com o trabalho dele. Eu acho isso muito importante, porque toda obra, a gente já falou isso aqui, tem problema no caminho, mas depende de como o profissional que está com você encara isso e leva isso pra você, pra fazer diferença, né? Vai te dar menos estresse, vai ficar mais feliz. Porque é um processo tão legal você construir a sua casa, do seu sonho. Então você tem que ficar muito feliz ali no fim, ser amiga do arquiteto, né? Abraçar ele no fim, ficar feliz ali com a história toda que aconteceu. Eu falo sempre que, assim, o trabalho que dá certo é aquele que eu, como arquiteta, consigo sentar na mesa da casa pronta do cliente porque ele me convidou para tomar um café. Esse é um sonho, assim, nossa, quando isso acontece, tá, gente? Graças a Deus. Acontece. Não, mas é o jeito que você lida com os problemas, né? Você lida com o problema todo dia, Karina, com os problemas da obra. Então, você não... você assumir as coisas, pegar para você fazer e tal. É porque eu passei por um processo meio doloroso, que foi dos profissionais não assumirem o problema, jogarem pra mim e eu ter que resolver o problema sem eu ter experiência nenhuma com obra. Então, pra mim, foi muito difícil. Ao mesmo tempo, eu aprendi muito, foi muito legal pro meu desenvolvimento. Sim. Mas não era o que eu esperava. Eu acho que eu escolhi o container pensando muito na sustentabilidade. Eu queria um tipo de construção que fosse mais sustentável. Por isso que eu não queria fazer a casa de alvenaria. Mas, hoje em dia, eu já não acho que o container seja um caminho muito sustentável. Por causa do preço que ele chegou, entende? Então, assim, o que eu soube foi que durante a pandemia, porque é a China que produz os containers, né? Durante a pandemia, eles pararam de produzir os containers. Eles estagnaram ali. E os containers começaram a ser usados durante mais tempo. Entendi. Para fazer o transporte dos produtos e tal. Então, tem menos container hoje no mercado e tem muita gente buscando container para construir. Então, o preço mais que dobrou. Então, eu fico pensando assim, se hoje, voltando àquela sua pergunta lá atrás, se eu construiria com container, talvez não pensando nisso também, assim, no preço que está o container hoje. Poxa, quando eu comecei a pesquisar, cada container custava 5 mil. Quando eu fui comprar, eu já paguei 8, já achei um absurdo. Falei, nossa, como subiu. Aí hoje, você comprar cada container usado por 17 mil,
Eu É acho que muita economicamente ficando inviável, sabe? Então eu procuraria outro sistema mais por que o isso dobro, também. né? É. Tudo bem que não é o que custa mais na obra, né? Não é o Não. maior gasto da obra, longe de ser, Mas é uma obra que tem muito aço. É. Então, pensando também no steel frame, eu fiz aqui a lavanderia e o escritório em steel frame, que era a minha segunda opção de construção, era o steel. Aqui ia ficar bem mais caro que o container. Eu também não escolheria o steel hoje por causa disso, porque o aço tá muito caro. Então, eu adorei a obra de wood frame, talvez Você fosse uma faria das uma casa opções. de wood? Eu faria. Eu tô tentando convencer a minha mãe, ela vai comprar um terreno, talvez você toque uma obra em Pindamonhangaba de wood frame. Uma outra coisa. O piso, que eu disse que eu ia... É, o piso. Se você mora num lugar frio, isole o seu piso. Ninguém vai falar isso pra você, mas isole. Ninguém vai falar. E outra coisa é assim, falando. eu deixei 40 centímetros o container elevado do solo. Que tinham me dito, né, quem fez a minha obra falou que era a altura ideal para fazer manutenção. Mas não é. Eu não acho que é uma altura boa. Eu faria hoje com 60 centímetros. Até, eu tava falando com a Karina antes, aproveitando o espaço para você poder guardar algumas ferramentas de jardim, escada, carrinho de mão, né? Tipo, coisas que você usa no quintal. Você pode usar esse espaço para você fazer ali um esqueminha de você guardar, fechar, ser uma plaquinha removível. Então, eu gostaria muito hoje de container assim mais alto para aproveitar tanto para guardar as coisas do quintal, como para eu conseguir entrar, fazer uma manutenção ali embaixo. Eu acho que ficou muito baixinho a altura. Essa é outra dica. Muito bom! Se vocês tiverem alguma dúvida sobre tudo isso daqui, escreve nos comentários e vai lá no canal da Miriam. Quem não conhece, vale maratonar desde o comecinho, porque a qualidade dos vídeos é incrível. Obrigada. A Miriam mostrou tudo com muito detalhe, foi muito legal mesmo. Muito. Foi legal, foi um processo incrível, eu aprendi muito e eu quero continuar o canal porque eu amei esse mundo aí, seu mundinho de arquitetura, eu adorei isso. Meu mundão, né? Porque é um mundo tão grande. Gigante. Muito Obrigada, bem. Karina. E assim, eu não prometo, eu vou falar já, porque assim, eu não prometo que eu vou responder os comentários, porque nem do meu canal eu tô dando conta de responder. Mas se vocês quiserem entrar no Instagram eu consigo dar mais atenção ali para umas dúvidas. Putz, você vai construir, você tá com dúvida de alguma coisa, pode mandar no Instagram que lá eu respondo. Eu vou deixar aqui de baixo o link do canal da Miriam e o @ dela do Instagram. Mas... pode perguntar onde vocês quiserem. Se perguntar aqui no meu canal, eu respondo, se não pergunto pra ela. E a gente vai fazendo uma sala fechou, assim, combinado. tá? E agora eu vou fazer um mini tour por aqui. Bem mini, porque eu quero que vocês vejam tudo no canal da Miriam, que tá muito mais bem mostrado do que eu vou mostrar agora, tá bom? Olha só, essa é a vista que a gente tem da porta de entrada. Aqui a gente tem a sala, o corredor que vai para a área íntima. E aqui a sala de jantar e cozinha. Olha só que graça. Até eu confesso que quando a Miriam mostra nos vídeos, eu achava que fosse maior a casa, mas ela é super compacta e aconchegante, super. E ali é o deck onde a gente estava gravando o vídeo. Olha só que graça essa cozinha madeira, azul e branco. Adorei. Então vamos dar um destaque agora para o piso. Olha aqui o piso, que legal. Ó, aqui são as partes metálicas que a Miriam comentou, tá vendo? Então esse daqui é o compensado, que é o piso original do container. Então ele aparece os parafusos, tem alguns sulcos de uso mesmo do container, tá? Não tem como, olha, a gente tem aqui, ó, esse parafuso tá mais fundo. Essas marcas de uso é o que dá graça nele, tá? Então quem não gosta disso... já se planeja para não fazer, mas eu adorei. E essas emendas aqui metálicas, adorei. Fazem uma composição muito legal, muito bacana mesmo. Ó, agora eu tô voltando ali para a área da sala. Então, essa parede aqui interna ficou de container mesmo. Olha que joia. E tem uma coisa bacana que eu queria mostrar aqui no banheiro, que vocês me pedem muito para fazer. Olha só. Aqui a gente tem esse vaso sanitário com a caixa acoplada embutida. Ela tá embutida aqui atrás, tá vendo? E esse é o acionamento da caixa de descarga. Ela aproveitou para fazer uns nichos aqui. Olha que lindo, adorei. Aqui é onde a gente estava sentado agora e aqui a gente tem a casa por fora, olha. Esse deck é de pinos tratado, muito legal. Eu até achei que era de madeira plástica, mas não é.
Vou mostrar o deck aqui pegando o gatinho. É pinos, tá, gente? Fica muito jóia, muito legal. E a Miriam ali na janela, ó, que legal essas esquadrias grandonas que a gente tem aqui. Bom, falei que eu ia mostrar só um pouquinho. Ficou com água na boca, quer ver mais? Vai lá no canal da Miriam. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!